Aleluia, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Este é o dia que o Senhor fez, dessa feita nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados, maravilhados em sua graça, presença. Por aqui o teu servo, uma vez mais, Marcelo, passando por aqui, para vou deixar uma palavra de reflexão no dia que se chama hoje. Desta feita, iniciaremos uma sequência de vídeos a respeito da epístola, carta omissiva, como vós outros desejais nomenclaturar, aleluias, de Jesus Cristo, escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Romanos, capítulo 1, por exemplo, tem 32 versículos. Ele tem um epígrafe, ou a parte do prefácio, né? Prefácio e saudação, aí vai vir o subtítulo, um deles, a fé dos romanos, Paulo anela a vê-los. O segundo subtítulo, o assunto da epístola, a justiça pela fé. O terceiro subtítulo, a idolatria e depravação dos gentios. Veja bem, versículo de número 16, por exemplo, e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, está escrito, versículo 16 de Romanos capítulo 1. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amado, veja bem, glória a Deus, a palavra do Senhor, que é grande satisfação recebê-la, como grande satisfação ser emissor da mesma. E eu creio que é uma satisfação para você ser receptor da mesma, ou servir de receptáculo para guardar e armazenar e praticar essa palavra no seu coração, no seu dia a dia, na sua alma, no seu espírito, com a sua casa, a sua família e todos que estão à sua volta. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui, ele escrevendo, fate com suas palavras ao povo de Roma, a igreja que estava na cidade de Roma, a igreja do Senhor. O que quer dizer, Marcelo? Olhe bem, começa dizendo assim simplesmente, meus amados, olhe bem, não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E tem pessoas, aqui, ali e acolá, que elas se envergonham de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da sua palavra, da igreja. Não deveria ser assim. E não deveria ter vergonha. Porque, amados, o que é evangelho? Evangelho é boas novas. E pode ser más novas também. Más novas para aqueles que não recebem até agora. Não receberam até agora. Mas novas ou notícias ruins para aqueles que não recebem ou não receberam Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua alma até esse primeiro momento. Aí pode ser mais nova. Boas novas para todos aqueles que abrem o seu coração, a sua alma, e que recebem Jesus como seu Salvador, e que venham praticar o Evangelho. Evangelho, a palavra de Deus. Evangelho, evangelista é o emissor, como por exemplo, a minha pessoa nessa manhã, papel de evangelista transmitindo a palavra. Glória a Deus. Amados, e Paulo dizendo bem claro, olha bem, eu não me envergonho do evangelho, não, de Cristo. O evangelho é de Jesus. Se o evangelho é de Jesus, por que eu vou me envergonhar? Não me envergonho, não. E você também deveria seguir a mesma linha. Qual, Marcelo? De Paulo, de não se envergonhar do evangelho da palavra de Deus, sabe? Marcelo, primeiro, por que eu não devo me envergonhar? Porque é o poder de Deus. Você vai se envergonhar do poder de Deus. Poder de Deus que foi otorgado dentro dos dons espirituais, dentro dos frutos, dentro das virtudes, melhor dizendo, do fruto do Espírito Santo.
que é o dom de curar, de profetizar, de ciência, de sabedoria, de revelação, de profecia, de variedades de língua, de línguas estranhas, sabe, de maravilhas, de fé. Você vai se envergonhar. Tudo isso está dentro do Evangelho e tudo isso é poder de Deus, sabe? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê, primeiramente do judeu, também do grego. Glória a Deus. Na verdade, 1 Coríntios 1, 18, é o que está escrito lá, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus em Cristo Jesus. E Paulo dizendo aqui, olha bem, por que eu não devo me envergonhar do Evangelho? Primeiro porque ele é o poder de Deus. Como é que alguém vai se envergonhar do poder de Deus? Lucas capítulo 19, melhor dizendo, 10, 19 de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força maléfica, e nada vos fará dano algum. Está aqui, ó. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inferno e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Como é que alguém chega ao ponto de se envergonhar do poder de Deus? Se envergonha do poder de Deus, automaticamente está se envergonhando do Evangelho. Glória a Deus. Automaticamente está se envergonhando de Jesus, da sua palavra, da igreja, da noiva. Glória a Deus, sabe? Da firmeza e coluna da verdade. E não podemos nos envergonhar. Paulo diz, olha bem, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E tem meus motivos. Primeiro, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Segundo, além de ser poder de Deus, o Evangelho é salvação de todo aquele que crê. Além de ser poder de Deus, não devo me envergonhar. É o Evangelho, glória a Deus, não devo me envergonhar. Para a salvação de todo aquele que crê. Se alguém crê, acredita, e eu oro por isso. E os céus aplaudem, fazem festa, a igreja também, quando alguém crê no poder de Deus, recebendo Jesus o seu Evangelho, de salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Em outras palavras, Deus não faz acepção de pessoa. Ele quer salvar tudo e a todos, independente da cor, raça, língua, sotaque, dialeto, nação, sabe? Religião, ele quer salvar todos. Religião. A palavra religião do grego é religar o homem para com Deus. Só que Tiago diz, lá no capítulo de número 1, versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse ou para com esse é debalde, inútil, em vão, não tem serventia para nada, mas a religião pura e imaculada para com Deus é uma só, visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção que destrói toda a humanidade. Religião. Olhe para cá, meu amado, por gentileza, por obséquio, encarecidamente, por favor. Se envergonhar do Evangelho é se envergonhar de Cristo. Se envergonhar do Evangelho é se envergonhar de Cristo e do poder de Deus. Se envergonhar do Evangelho de Cristo e do poder de Deus é você ter vergonha de anunciar salvação. É você ter vergonha de ser salvo. E vergonha misturado com timidez dá erro. Se você não procurar se desprender da vergonha e ser sem vergonha para anunciar salvação, poder de Deus, Cristo, salvação, tem que parar com isso. Como alguém pode se envergonhar do poder de Deus? Sabe? É a mesma coisa de alguém estar dizendo assim, ó, Jesus para mim não existe, Evangelho para mim não existe, igreja para mim não existe. É a mesma situação. Por exemplo,
Como é que você tem vergonha de sair com seu pai na rua, na praça? Como é que você tem vergonha de dar a mão à sua esposa e caminhar com ela na rua? Como é que você tem vergonha de se apresentar aos seus filhos ou vice-versa? Espera aí, não é seu sangue? Não saiu de você? Por que então se envergonhar? Está na hora de perdermos a vergonha, a timidez e voltarmos para aquilo de direito que é Jesus, my Jesus, God, my God. Está na hora de, aleluias, parar com esse negócio de timidez, de vergonha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é fato, Jesus está voltando e vai voltar. E até quando você vai se envergonhar das suas palavras? Ele diz, se alguém, glória a Deus, me envergonhar diante dos homens, eu também vou envergonhar essa vida diante dos meus pais, diante da sua palavra que está nos céus. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Se eu fosse você, eu deixaria a timidez de lado, deixaria a vergonha de lado. Se eu fosse você, eu pararia de ser incrédulos. Se eu fosse você, eu deixava de ser abominável. Se eu fosse você, eu deixava de ser homicida. Se eu fosse você, eu deixava de ser fornicário e fornicador. Se eu fosse você, eu parava com esse negócio de feitiçaria ou ser feiticeiro. Se eu fosse você, eu pararia com esse negócio de idolatria ou ser idólatra. Se eu fosse você, eu deixava a mentira e até mesmo de ser mentiroso. Aleluia, sabe por quê? Porque quem não sai dessas coisas, a parte dessas vidas, dessas pessoas, será no lago que arde com fogo e enxofre e mais. Isso é a segunda morte. Se é a segunda morte, tchau. Não tem mais regressão. Mas dá tempo de você parar com essas coisas e voltar-se para Cristo, ser seu verdadeiro adorador e anunciar Cristo aqui, ali e acolá, sem vergonha, sem timidez, porque nele se descobre a justiça de Deus. Por que eu não devo ter vergonha do Evangelho? Nem do poder de Deus? Por quê? Porque nele se descobre a justiça de Deus. Você quer ver a justiça de Deus? Você quer estudar sobre a justiça de Deus? Você quer saber sobre a justiça de Deus? Lê a Bíblia, meu querido, está aqui, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No Evangelho. E o que é Evangelho? Boas novas, pode ser má para aqueles que não querem o Evangelho. É nele. É no Evangelho que se descobre a justiça de Painho, de God, my God. É nele, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. De fé em fé, homem. De fé em fé, mulher. Se você ter fé e acreditar e ler a Escritura Sagrada, você vai descobrir dentro dela a justiça de Painho. O céu vai ser revelado para você, o inferno, o ontem, o agora e o amanhã, mesmo sem você estar lá. Por que, Marcelo? E através de que, Marcelo? Do Evangelho. Do Evangelho, que é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Do Evangelho, porque nele se descobre toda a justiça de Deus. Do Evangelho, usando a sua fé, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela onde? Pela fé. Glória a Deus. Hebreus 10:37, mas ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, e o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Meu amado, está na hora de parar, de se envergonhar das coisas, de digesmai, de maidijas, de godmai, de maigod. Está na hora. Você é crente? Se você não é, vai ser agora. Você é imagem e semelhança de Deus. Se você não é protestante, você vai ser agora. E protestante não é para protestar contra a sua imagem e semelhança. Protestante não é para protestar contra o seu colega de trabalho, contra o seu vizinho, contra a sua família, contra o seu parente aderente familiar, não. Protestante é para protestar contra o pecado de todos, inclusive o seu. Isso é protestante. Se você não é, você vai ser agora. Aproveite o adendo, se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação, que são todas. Deixe o teu comentário, deixe o teu joia, like legal.
Passe adiante esse link dessas ministrações, deixa Deus te usar. Já orei mais cedo por várias causas, inclusive por Itabuna, por várias situações, tá bom? Que Deus nos abençoe, um forte abraço do teu amigo aqui, teu servo auxiliar Marcelo. Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus. Se Deus quiser, até a próxima. Enquanto isso, vamos orando, fazendo a obra de Deus, dando glória aqui, ali, acolá. Deixa Deus te usar, não importa, amado. Aleluia!